Olá pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, em meio a essa pandemia que está assolando o nosso país. E dizer para vocês, fiquem em casa, se cuidem, tá bem? Bom, essa é a primeira aula que eu vou montar para vocês com relação à disciplina Educação, Psicanálise e Desigualdades, Relações Raciais e Gênero. Dizer para vocês que para mim também é um desafio grande, espero que para vocês, imagine que para vocês também será. Geralmente as aulas de pós-graduação ocorrem em sala de aula e eu tenho um grande apreço pelo debate, pelas discussões, pelas questões que os alunos colocam durante as aulas. Isso porque nesse caso em particular, esse curso ele demanda um conjunto de leituras extenso. Nós vamos trabalhar com diversas temáticas que elas no final vão constituir uma totalidade, um sentido. E por isso que para mim, volto a dizer que é um desafio, porque eu certamente sentirei muita falta da participação de vocês ao vivo, né? Olho no olho, para que o curso pudesse, né, atingir talvez a sua melhor expressão. De todo modo, estamos aqui, né, uma nova realidade nesse momento do país. Todo mundo está fazendo os esforços para que a gente possa dar continuidade à vida, mas certamente eu tenho para mim que um curso à distância como esse não substitui integralmente, né, o que seria uma aula presencial. Então eu quero pedir para vocês que se esforcem o máximo possível. Vocês vão ter as ferramentas para a entrada na plataforma AVA. É importante que no momento da participação do fórum a gente possa retirar o melhor de todos nós, né? Eu vou estar aguardando ansiosamente pelas questões de vocês, pelas posições de vocês, pelos recortes de leitura dos textos, enfim, a gente tentar em alguma maneira manter o que seria o nosso contato ao vivo, né, na sala de aula. Bom, tendo em vista essas ponderações, eu queria contar um pouco de onde vem essa disciplina, né, e qual a importância dela, né, nesse nosso curso aqui no programa de mestrado em Educação, Psicanálise e Subjetividade. Bom, eu venho estudando as questões relacionadas ao preconceito desde 1998, por meio da minha inscrição num laboratório de estudos sobre o preconceito sediado no Instituto de Psicologia lá da Universidade de São Paulo. Durante esse período, né, em que eu trabalho como pesquisador nessa instituição, nós fizemos pesquisas sobre diversas temáticas, né, no âmbito dos estudos sobre preconceito. Então, estudamos educação inclusiva, estudamos a atitude dos professores com relação à recepção de crianças com deficiência na sala de aula regular. Trabalhamos recentemente com o bullying, trabalhamos com bullying homofóbico, trabalhamos com abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de São Paulo. Mas somente a partir de 2011 é que eu comecei a empreender os estudos mais circunscritos ao âmbito do racismo. Isso porque em 2011 até agora eu venho também atuando num outro laboratório de pesquisa, também sediado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que é o Núcleo de Estudos para a Prevenção de STH/HIV/AIDS, no qual há um pequeno núcleo que trata especificamente sobre as questões ligadas ao racismo. Então, nesse laboratório, já fiz pesquisas sobre a implementação da Lei 10.639 na rede básica de educação, que versa sobre a importância de trabalhar na escola as questões ligadas à cultura e à história negra, africana
e também indígena brasileira. Fiz também pesquisas com comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. Fiz também pesquisas voltadas para entender os impactos também no âmbito da saúde, na interface com os estudos sobre o racismo. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de poder criar uma disciplina como essa, e essa é a segunda versão dessa disciplina. Ela já ocorreu no semestre passado, com uma turma anterior, e foi muito interessante, foi muito bacana. Acho que nós conseguimos alcançar bons frutos nesse período. Vocês viram que está postado na plataforma o nosso plano de ensino, né? Então eu vou agora, como é a primeira aula, é uma aula mais de apresentação de qual vai ser nosso itinerário formativo, eu vou retomar aqui alguns aspectos, o objetivo, né, que está anunciado na ementa, e eu vou agora propor para vocês uma discussão, aliás, uma apresentação sobre os diferentes aportes teóricos com os quais nós vamos lidar. Então vamos recuperar a ementa, então. A disciplina tem por objetivo apresentar as produções acadêmicas que mobilizam a teoria psicanalítica para a compreensão das desigualdades sociais, sobretudo aquelas que tomam as relações étnico-raciais e gênero como categorias de análise. Para tanto, serão mobilizados construtos que privilegiam a noção de alteridade, compreendida como uma dimensão intersubjetiva, e como produto da ação do outro sobre o psiquismo. A partir da leitura crítica desses conjuntos de produções teóricas, serão descortinadas implicações para o âmbito da educação escolar. Bom, nós vamos privilegiar nesse curso 4 grandes eixos. O primeiro eixo diz respeito a um breve resgate sobre as relações étnico-raciais no Brasil, sob uma perspectiva histórica. Então, nesse eixo temático, nós vamos abordar principalmente o cenário brasileiro no período pós-abolição, bem no começo do abolicionismo. Na verdade, vamos tentar trazer para vocês como se davam os discursos referentes a como constituía a nação brasileira em meio à necessidade dela se modernizar, dela expandir as suas relações com o Ocidente, e quais os entraves, né, que alguns intelectuais, principalmente os escravocratas, colocavam nesse cenário. Ou seja, eu vou tentar mostrar para vocês as diferentes posições de diferentes grupos de intelectuais, de políticos, que estavam reunidos nesse debate, né? Quais são os destinos do país e qual o lugar da população negra nesse desenvolvimento necessário para o país. Nesse momento, eu vou trazer para vocês também algumas contribuições com relação às teorias racialistas, né? Como elas se constituíram ao longo do século XIX, sobretudo, quais seriam os seus principais pressupostos, e nós vamos fazer também um estudo sobre as distinções entre 2 modelos científicos que estavam em disputa naquele momento, um que deu base às teorias racialistas, que foi conhecido como antropologia física, e depois a entrada da antropologia cultural, capitaneada por um intelectual chamado Franz Boas, que teve grande importância na obra de Gilberto Freire, que veremos também, que foi um intelectual muito importante para projetar os destinos da nação, consolidando uma leitura positiva, né, da miscigenação que ocorria até então no país. Então esse é o primeiro bloco, né?
uma perspectiva histórica. E por que trazermos essa perspectiva histórica na abertura? Porque nós vamos ver que grande parte, não diria grande parte, mas boa parte das representações que pairam sobre as populações negras ainda vigentes no país, elas encontram o solo, né, das suas justificativas ainda nesse período histórico, né, na virada do século XIX para o século XX. Então é importante trazermos esses apontamentos até para que nós possamos identificar os seus sedimentos, podemos dizer, também nas relações atuais. Bom, um segundo passo do nosso trabalho, um segundo eixo, né, temático, será o preconceito, subjetividade e cultura, dimensões conceituais. Nesse tema, nós vamos tentar entender duas grandes vertentes, né? O estudo sobre o preconceito e também definirmos melhor o que é o racismo, né? Podemos entender o racismo como uma manifestação do preconceito que tem como mote, né, como base, a inferiorização de grupos de um certo extrato populacional, né, que seriam as populações negras, né? Então é uma espécie, é um recorte de um fenômeno mais amplo, que é o preconceito, que nós vamos estudar as suas repercussões não só para as populações negras, mas também para a sociedade como um todo. E nesse momento do curso eu vou trazer para vocês as contribuições da teoria crítica da sociedade, que foi a teoria que animou os meus estudos nos últimos 20 anos. Sobretudo, essa teoria nos ajuda a entender o que nós poderíamos chamar de quais seriam os processos sociais que concorrem para a formação das personalidades antidemocráticas inclinadas para o preconceito. Então, nesse momento, nós veremos como é que se engendra nas dinâmicas sociais os processos que empurram, que impelem os indivíduos a se tornarem, em maior ou menor grau, preconceituosos, né? Veremos que o preconceito ele pode ser definido como um medo, né? Um medo da não integração social numa sociedade hierárquica, excludente, meritocrática, e como que o preconceito acaba se constituindo como uma espécie de válvula de segurança para manter o ordenamento social inalterado, né? É claro que nós procuraremos aí, a partir daí, já trazer com maior força já os conceitos psicanalíticos, né? A teoria psicanalítica, para entender essa relação entre o sujeito, a cultura e a própria sociedade. Então, esse eixo ele vai se dedicar a entender como é que a sociedade forja, como é que a sociedade molda, como é que a sociedade acaba criando pressões para que todos nós, em maior ou menor grau, sejamos preconceituosos. Um terceiro eixo também vai tratar sobre a psicanálise para o entendimento das relações étnico-raciais, mas aí sim nós vamos trazer algumas contribuições teóricas para entender o sofrimento psíquico. Ou seja, se por um lado nós vamos estudar como que a sociedade ela constitui sujeitos inclinados ao preconceito, de outra parte nós também vamos percorrer análises de quais são os efeitos do racismo sobre os seus alvos, né? E também buscando trazer a psicanálise para o entendimento desse sofrimento psíquico. Nesse sentido, nós vamos trazer as contribuições de duas autoras, aliás, de uma autora, que é a Neuza Santos,
Neuza Souza, desculpe, que tem um livro que seria interessante se nós pudéssemos lê-lo inteiro, que chama-se Tornar-se Negro ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão. É um texto emblemático, é um texto que podemos dizer quase que, não digo inaugura, mas de certo modo sim, porque é uma narrativa em primeira pessoa, e que nos revela grandes questões para entender esse sofrimento psíquico. Também nós vamos, nesse momento, estendermos a análise sobre o racismo por um outro conjunto conceitual de estudos que versam sobre o que, desde a década de 90 para cá, vem sendo chamado como branquitude. Ou seja, são contribuições teóricas que chamam a atenção que o preconceito, sobretudo o racismo, ele não é um problema dos negros, né? A boa parcela da população dita branca tem, podemos dizer, consequências, né? São atuantes na construção desses processos de exclusão, e sobretudo pelo seu silêncio, né? Pelo seu silenciamento. É como se o preconceito, o racismo fosse problema apenas daqueles que são alvos dele, né? Então, desde a década de 90 para cá, influenciado por estudos estadunidenses, já há uma pequena produção brasileira que procura entender, né, afinal de contas, qual o lugar das populações brancas, dos estratos brancos, na constituição do racismo e na sua perpetuação, né? Com relação também a essa questão, nós vamos trazer também artigos científicos que tratam sobre a alteridade. Nesse momento, nós vamos estudar um texto que está no coração dessa contenda, que chama-se O Inquietante, né? Que é um texto escrito pelo Freud, e também um outro texto escrito por uma comentadora do Freud, chamado Fanny Sererrido, né? São dois textos que procuram nos trazer esclarecimentos com relação à constituição do incômodo, né? Que uma boa parte da população e das pessoas em geral acabam fomentando com relação àquele que é estranho, o estrangeiro, o diferente. Nós vamos tentar construir e mostrar suas bases psicanalíticas. Bom, então esse terceiro bloco, né, que eu estou chamando a atenção, ele é um bloco, aliás, o segundo e o terceiro bloco, preconceito, subjetividade, cultura e psicanálise e racismo, eles são, podemos dizer, uma moeda de duas faces, né? Numa face nós vamos estudar a produção, então, dos processos sociais que concorrem para a formação das pessoas inclinadas ao preconceito, calcados, como eu disse, na teoria crítica da sociedade, e a sua contraface, procurar entender quais são as dimensões que concorrem para a compreensão do sofrimento psíquico dos alvos do preconceito. Como último movimento do nosso curso, nós vamos trazer contribuições de um intelectual brasileiro chamado Kabengele Munanga, que, aliás, ele abre o nosso curso, né? Eu abro o curso com o texto do Kabengele Munanga e fecho também o curso com outro texto dele, né? O primeiro texto, que já vai ser o texto da próxima aula, que se chama Teoria Social e Relações Raciais no Brasil Contemporâneo, nesse texto o Kabengele Munanga ele apresenta talvez a rede conceitual, né, que está em relação para entender esse fenômeno social de grande complexidade e de grande envergadura, né? E no final também nós trazemos o Munanga, porque ele também se dedicou
a procurar entender quais seriam as formas pelas quais a educação pode se valer desses conhecimentos para constituir no dia a dia das escolas uma cultura, podemos dizer, antirracista, uma cultura avessa à violência, uma cultura que possa constituir espaços de convivência no qual todas as pessoas são valorizadas, no qual as pessoas possam conviver para além das suas diferenças e, na verdade, poder se enriquecer, né, por conta das diferenças culturais que conformam o tecido social brasileiro. De todo modo, como que eu quero combinar com vocês a dinâmica dessas atividades? Todo dia de aula, ou seja, toda sexta-feira, das 6 da tarde até as 10 da noite, mais ou menos, vocês vão ter um fórum aberto para discussões, no qual eu vou estar à disposição para poder debater com vocês online sobre as suas dúvidas, trocarmos impressões sobre os textos selecionados. O fórum, então, é um convite para que todos possam se apresentar, né? Ocupar esse espaço para que a gente possa não apenas tirar as dúvidas, mas também trocarmos impressões sobre os textos, vocês apresentarem também a seleção de passagens dos textos que vocês gostariam de conversar a respeito, porque é só dessa maneira que a formação pode acontecer, né? Então o espaço do fórum não é um espaço meramente formal, no qual nós vamos documentar a sua presença na aula, mas nós temos que considerar esse espaço como um espaço formativo, né? Como eu disse para vocês no começo da abertura desse vídeo, é um desafio para nós, nesse momento, construirmos um curso de pós-graduação à distância, né? Já apontei as limitações disso, então eu quero dizer que todos nós somos, de alguma maneira, comprometidos com a construção da qualidade desses nossos encontros. Porque se nós levarmos esses encontros apenas do ponto de vista formal, a formação vai ficar, podemos dizer, não será uma formação, né? Será uma pseudo-formação. Eu sei que o momento é difícil, todos nós estamos nos adaptando a essa nova realidade, e por isso mesmo é fundamental que todos nós possamos nos comprometer com a qualidade desse curso. Eu já tive que fazer adaptações da seguinte natureza. Esse curso, como eu disse para vocês, é só a segunda edição. Na primeira edição nós fazíamos nossos encontros presenciais quinzenalmente, isso porque a trama conceitual que nós vamos mobilizar para entender a complexidade desse fenômeno, ela é vasta, ela é variada, ela é profunda. Então, na edição passada, eu dava aulas quinzenais porque eu dava um grande volume de leitura para que os alunos pudessem não apenas conhecer a temática, mas poder também minimamente se aprofundar na compreensão de suas diferentes dimensões. No nosso caso, no caso especificamente dessa turma, eu vou manter as mesmas referências, mas eu vou diminuir o escopo de leitura. O escopo de leitura obrigatório. O escopo de leitura que vai ser comum para que a gente possa, enfim, dialogar a partir de um referente compartilhado. Mas eu não vou me furtar a dispor para vocês uma vasta bibliografia para aqueles que se interessarem e tiverem maior fôlego de leitura, poderem ir além da bibliografia básica. Volto a dizer, as minhas aulas, raramente eu vou,
podemos dizer, fazer uma exegese dos textos. Isso quer dizer o quê? Eu não vou basear as minhas aulas numa reprodução sobre o que os textos comunicam para nós. O texto é a base da nossa discussão. Em todos os nossos encontros, nós vamos sempre para além do texto. Então, é como se o texto fosse um chão comum e, a partir das suas perguntas, a partir das suas provocações, a partir de suas colocações, nós vamos tentar decifrar as diferentes etapas dos textos, mas eu sempre trarei algo que está para além do texto, exatamente para motivá-los a buscar ampliar o seu escopo de leitura para que vocês mesmos possam se beneficiar desse trabalho. Bom, tendo em vista esse novo cenário de educação à distância, nós estamos sendo orientados pela Universidade de Ibirapuera a cada aula também requerer de vocês algumas atividades que serão atividades avaliativas. Então, todo momento que vocês entrarem no fórum, depois das leituras, depois de ter visto os vídeos aula, vocês terão uma etapa para poder utilizar a plataforma para poder dar conta das questões que são próprias de cada aula que será dada a cada semana. Então, para consolidar como que vai ser o uso dessa ferramenta virtual, vocês vão entrar, assistir às aulas, vir para as aulas já com o texto lido, então não é para ler o texto no dia da aula. O texto, todos os textos, eu vou enviar para vocês com uma semana de antecedência. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vou enviar para vocês o texto que será a base da próxima aula. Então, durante a semana vocês leem o texto e utilizamos o fórum para discutir o texto, né? A aula vídeo será colocada a cada semana e eu certamente irei colocar na plataforma no mesmo dia da aula, porque a ideia é que vocês possam, por meio do vídeo aula, poder aprimorar a leitura já feita por vocês com relação aos textos, para que vocês possam se preparar para entrar no fórum de debate que circunscreve a temática de cada um dos nossos encontros. E no final, então, de cada encontro, vocês deverão fazer a atividade avaliativa. Eu sempre darei a margem de alguns dias para que vocês possam entrar no sistema e entregar a atividade avaliativa de vocês. Então, a nossa comunicação será sempre por meio de duas bases. Eu sempre trabalharei com vocês via e-mail, entregando os textos com antecedência, e também trabalharemos com a ferramenta disponível pela universidade da plataforma digital. Tá bem? Então, fiquem atentos, vocês podem contar comigo para o que for durante a semana, não preciso esperar o momento da aula para tirar dúvidas, para pedir esclarecimento sobre a leitura, bibliografia, etc. Eu estarei disponível durante a semana inteira para dar esse apoio para vocês. Tá? Então, eu reitero que, mais uma vez, é um desafio dar um curso de mestrado nessas condições, e é muito importante que todos nós estejamos bastante conscientes dessas dificuldades, e por isso mesmo fica o convite para redobrarmos os nossos esforços para que, mesmo em meio a essa crise, nós possamos constituir encontros de qualidade, constituirmos um curso que não seja superficial, constituirmos um curso que possa fazer com que vocês tenham
um conhecimento adequado e minimamente profundo sobre essas questões que estão no coração das relações sociais que ainda estão em voga em nosso país, né? Certamente vocês vivem e convivem em diferentes espaços sociais e certamente não é novidade para vocês, né, que nosso país é um país racista, que nosso país é um país desigual, que nosso país é um país violento e as minorias políticas, se podemos colocar as mulheres, os negros, os indígenas, os deficientes físicos e intelectuais, a comunidade LGBT, são minorias políticas que acabam servindo como bode expiatório num sistema que se alimenta exatamente da divisão entre as pessoas. Então, o nosso convite aqui nesse curso não é apenas entender o fenômeno, mas ir além, né? Criarmos condições para que, em meio a uma sociedade como essa, nós tenhamos condição de enfrentar essas manifestações de violência, nos posicionarmos contrários a ela, como uma forma de podermos fortalecermos o nosso ser histórico, né? E ajudar a transformar a realidade do nosso país, procurando edificar uma sociedade democrática, igualitária e justa. Bem, pessoal, esse é o convite, então. Espero vocês e conto com a participação de vocês. No que diz respeito à avaliação de hoje, eu vou pedir para que vocês narrem, como aquecimento, né, para o nosso trabalho, narrem alguma situação que vocês viveram ou que vocês presenciaram, cujo a expressão, notadamente, é uma expressão de racismo na vida social. Tá? Então eu vou pedir para vocês uma narrativa, ou algo que tenha acontecido com vocês, ou algo que vocês tenham presenciado, para que a gente possa, a partir daí, tentar compreender quais são as determinações históricas, as determinações econômicas, as determinações sociais e também as questões ligadas ao psiquismo envolvidas na construção desse fenômeno de grande envergadura na sociedade brasileira. Bem-vindos e espero que consigamos fazer um trabalho de excelência.